O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Jesus respondeu-lhe: Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, a conversão é um fruto espiritual. Nós colhemos esse fruto quando nós aderimos a Jesus Cristo com plena convicção daquilo que nós estamos fazendo. É essa a lição que Jesus hoje nos apresenta, servindo-se da pessoa de Nicodemos para nos dar essa mensagem bem clara. É preciso nascer do alto. Aquele que nasce do alto é semelhante ao vento, que você não sabe de onde ele vem nem para onde vai. O que significa? É livre. O nascer do alto nos torna pessoas livres. E é essa liberdade que nós procuramos. Não é a liberdade de fazer o que dá na teia, fazer o que quer, aproveitar a vida, como o pessoal fala, né? Entre aspas, né? Aproveitar a vida, fazer tudo que dá vontade. Essa é a liberdade que o demônio usa para poder seduzir, que não é liberdade, é escravidão, porque ele põe a coleira dele e arrasta para onde ele quer. Enquanto que a verdadeira liberdade, aquela que Jesus Cristo nos propõe, é essa adesão que nós devemos fazer à sua pessoa, à pessoa de Jesus Cristo. E a primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos nos fala disso. Nos dá o exemplo do apóstolo Barnabé, que vendeu tudo o que tinha e trouxe o dinheiro para colocar aos pés dos apóstolos. Foi um ato de liberdade que ele, naquele momento, realizou. Ele não fez porque foi obrigado. Ele não fez porque queria aparecer. Ele não fez porque ele estava esperando receber algo em troca. Ele fez porque reconheceu que aqueles homens que estavam pregando o Evangelho precisavam de ajuda. E mais do que eles, as pessoas que se agregavam a eles também precisavam de ajuda. E por isso ele resolve se desapegar, se desprender do que tem para poder colocar ali em comum. Muito bonito isso. Muito bonito a liberdade que o Senhor nos chama a experimentar, eu e vocês, que estamos aqui, e aqueles que nos acompanham pela TV também. Que liberdade é essa? É uma liberdade que, repito, é um fruto espiritual.
Você não come esse fruto com colher, não. Você degusta na alma. É um fruto que nós devemos nos esforçar para alcançar cada dia da nossa vida. Mas é possível. E Jesus provoca Nicodemos dizendo: mas como é que tu, que és um conhecedor da Escritura, ainda não compreendeste o que eu estou falando? E se tu não entendes, quando eu falo de uma maneira que é uma maneira humana, se eu falasse de um modo sobrenatural, tu não entenderias mesmo nada. E quem conhece o céu? Quem pode falar do céu, senão aquele que desceu do céu? Então ele naquele momento se apresenta para Nicodemos: me ouve, rapaz, me escuta, presta atenção no que eu te digo. E é o que Jesus hoje fala para cada um de nós aqui nessa igreja, através dessa Santa Missa. Nós temos que aprender a escutá-lo. Nós precisamos escutá-lo. Nós perdemos o tempo escutando tanta coisa que não presta. Agora eu vinha caminhando pela rua e estava uma música que era a coisa pior que o ser humano pode produzir na face da terra, é uma música daquela, né? A gente diz: a que ponto o ser humano caiu fazer uma música daquele jeito? Mas são as músicas que estão por aí, as composições, as obras de, não de arte, mas as obras de mau gosto. E o pessoal escuta uma porcaria daquela e fica impregnado daquelas porcarias e se contamina espiritualmente, podendo ler o Evangelho em voz alta e ouvir a sua própria voz proclamando a palavra de Deus e fazer com que essa palavra penetre pelos ouvidos e chegue até a alma e comece a fazer aquele processo de transformação que nós precisamos. Nós precisamos mudar, meus irmãos e minhas irmãs. Toda a realidade que nos cerca hoje, dessa falta de paciência, a intolerância que o ser humano está tendo um com o outro, isso é fruto de uma escravidão espiritual que está oprimindo. Se nós olharmos para a cara das pessoas, é uma tristeza profunda. Por quê? Porque a escravidão oprime. A escravidão que nós, infelizmente, denominamos como liberdade. Liberdade de fazer o que dá na teia. Não é liberdade. Não é mesmo. É escravidão da pior espécie. Porque a escravidão da época do Brasil colônia escravizava o corpo, mas não escravizava a alma. A escravidão de hoje escraviza o corpo e a alma. As duas coisas. Quanta gente que às vezes estava dentro de uma senzala, acorrentado, mas estavam com a alma livre. E hoje, quanta gente que não tem corrente nenhuma nos pés, mas tem uma corrente na alma, pela falta de adesão a Deus. Nós precisamos aderir a Jesus Cristo. Deus sabe o tamanho da responsabilidade daquilo que eu falo. Nós precisamos, e me incluo no meio de vocês, nem um grauzinho acima e nem um grauzinho abaixo. Junto com vocês, nós precisamos aderir a Jesus Cristo. É essa adesão que vai salvar o mundo. Hoje nós olhamos para as realidades que nos circundam e a gente se assusta dizendo: meu Deus, mas onde vai parar esse mundo? Digo, tem que parar. E tem que parar diante de Jesus Cristo, Rei da Misericórdia, e dobrar o joelho diante dele. E reconhecer em Jesus nosso Rei e Salvador, aquele que tem palavra de vida eterna, como disse o apóstolo Pedro: Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. É essa a proposta que hoje o Evangelho nos faz. E Jesus termina a conversa aqui com Nicodemos, nesse trecho do Evangelho, dizendo que, assim como Moisés ergueu no deserto a serpente de bronze, para que todos aqueles que olhassem para aquela serpente fossem curados de suas enfermidades, do veneno das víboras com a qual tinham sido atacados, também o Filho do Homem será erguido numa haste, que é a cruz, para que todo aquele que olhe para a cruz e compreenda a mensagem da cruz, seja curado das suas enfermidades espirituais. Santo Antônio Maria Zacaria,
nosso fundador dos padres e dos irmãos barnabitas, das irmãs angélicas, Santo Antônio Maria passava horas diante do crucifixo, olhando para o crucifixo e tentando compreender o imenso amor de Deus por ele. Porque só um amor tão grande para suportar tanta humilhação, para suportar tanta dor. Hoje o pessoal não consegue resistir a olhar para um crucifixo. Dentro das casas, nós procuramos um crucifixo por aí na casa dos outros, a gente não acha. Quantas vezes eu entro em casa de pessoas que dizem que são católicos e a gente não acha uma cruz nem para fazer um chá, viu? Que deveria ter na entrada da nossa casa uma cruz para a gente olhar e compreender o imenso amor de Deus por nós. Um amor que não mediu esforços, um amor que não calculou, um amor que não se reservou, mas um amor que se entregou. É isso que nós estamos refletindo esses dias. E como o amor não pode ser esmagado, o amor ressuscitou, venceu a morte, e é o que nós estamos celebrando esses dias. Essa velona amarela que está aqui, Círio Pascal, essa vela que uma vez por ano comparece nos altares das nossas igrejas, ela é um sinal da vitória de Cristo. Toda vez que a gente entra para a missa e olha para cá para o altar, na hora da missa ela está acesa. E vai estar acesa para dizer: eu venci, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E é essa luz que nós devemos procurar, queridos irmãos e irmãs. Não nos deixemos conquistar pelas trevas. As trevas, elas são traiçoeiras. Quem caminha na escuridão não caminha, rasteja. As pessoas que são malvadas e que praticam o mal no decorrer de suas vidas, na verdade, não caminham, rastejam. É por isso que, simbolicamente, a cobra, a serpente, foi escolhida para ser um sinal do mal. Um sinal do mal, a cobra, né? Lá no paraíso, o inimigo apareceu na forma de uma cobra. Por quê? Porque não caminha, rasteja. Assim como toda pessoa que fomenta a maldade dentro de si. Não caminha, rasteja. Rasteja por toda a vida. E quando sai de cena, não deixa saudade, deixa alívio. Por isso é que eu digo às pessoas: cuidado, gente, não sejamos maus. Porque quem é mau não deixa saudade, deixa alívio. Quando a pessoa má morre, a gente até faz um esforço, mas não tem como não dizer: ô Senhor, toma conta, né? Toma conta, tem misericórdia e piedade dessa alma. Mas deixa um alívio, né? Que a gente passe por essa vida deixando saudade e não alívio. É muito triste. Pessoa que pratica o mal, que fica todo tempo pensando no mal, fica pensando o que ele vai fazer daqui a pouco, amanhã de manhã, à noite, semana que vem. É horrível. Nosso Senhor Jesus Cristo nos chama a nascer do alto. E nascer do alto significa mergulhar no Espírito Santo, prestar atenção na palavra dele. Um evangelho desse nos traz tanto ensinamento, um trechinho do evangelho desse, que dá para escrever um livro aqui de umas 200 páginas só com isso aqui. Porém, muito mais do que escrever livros, o Senhor quer que nós coloquemos em prática. Peçamos a Deus a graça de colocar em prática isso aqui. Porque isso aqui que Ele nos propõe hoje é caminho de felicidade. O contrário é sofrimento. A humanidade hoje está sofrida porque deu as costas para Deus. Ao invés de olhar para a cruz de Cristo, olha para o chão. Ao invés de contemplar o amor verdadeiro, o sublime e o supremo amor de Deus, prefere olhar para a maldade, para as coisas baixas, para aquilo que não tem valor. E prefere ficar olhando para o chão do que olhar para o alto.
Que esse Evangelho nos encoraje, queridos irmãos e irmãs, a sermos cada dia mais verdadeiros cristãos. Cristão não é um rótulo, cristão é uma forma de vida. O cristão, ele faz um pacto com Deus. O cristão, ele assume para a própria vida um modo de viver, e é diferente daquele que não é cristão. Quando a gente vê alguém que trata mal um outro, dificilmente a gente pode reconhecer que aquela pessoa seja cristã. Por quê? Porque Jesus não maltratou ninguém. Não maltratou ninguém. Impressionante. Nos 33 anos que a gente diz que Jesus passou sobre a terra, não se vê falar dele ter maltratado ninguém. Isso tem muito a nos ensinar. Pelo contrário, Jesus se compadeceu muitas vezes. Esses dias eu estava pensando sobre aquele encontro de Jesus com a viúva de Naim, e aquilo me impressiona, porque sempre eu imagino a maneira como Jesus olhou aquele encontro. A viúva que ia enterrar o seu único filho, e ele naquele momento deve ter visto a mãe dele e ele naquele lugar ali, né? E a coragem de Jesus de aproximar-se, tocar na criança, levantar o menino e dizer: levanta-te, coisa bonita. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.